live, né, e tudo mais, né? Espero que ano que vem a gente possa voltar a ter a possibilidade do encontro presencial. Eu vou aguardar só mais 5 minutinhos, porque tem algumas pessoas fazendo contato com a gente pelas mídias sociais, em dúvida com relação ao link que acessa, né? Então, tem algumas pessoas que estão um pouquinho atrasadas, né? Como são agora 7h04, né? Vou aguardar até 7h10, né? Só para o pessoal que está atrasado aí poder chegar, né? E eles não perderem esse início, tá? Já já a gente começa. Já jantei. Estou assistindo uma aula agora aqui. Para as pessoas que entraram agora, eu fiz a abertura aqui das câmeras, mas a gente está aguardando até 7h10, porque algumas pessoas estão ainda acessando o link para chegar aqui na sala virtual, tá? Então, quando for 7h10, a gente vai começar, tá? Já vejo alguns rostinhos conhecidos por aqui. Rostos e nomes, né? A maioria das câmeras ainda está fechada. Ulisses, Glória. Algumas pessoas que já me conhecem bem.
Olá, pessoal. Todos me ouvem bem? Vamos começar, então, a aula gratuita sobre regulação emocional pela ótica da TCC. Né? Então, imagino que todos que acompanham, né, o foco Instituto Carioca de TCC já entendem, né, que a gente trabalha promovendo eventos e cursos, né, tentando propagar conhecimentos da terapia cognitivo-comportamental. Então, se por acaso tiver algum outro participante aqui assistindo, né, que não trabalhe, né, com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, não tem interesse, né, pela terapia cognitivo-comportamental, acho importante dizer logo de início que a aula hoje vai ter o olhar, né, voltado para TCC. Né? Então, o nosso instituto ele promove, né, eventos e cursos, né, para propagar o conhecimento da TCC. Né? Eu sou o Rafael Tomás, tá? Eu sou diretor do FOCO, Instituto Carioca de TCC. Eu tenho doutorado em saúde mental. Estou terminando o pós-doutorado lá pelo IPUB, o UFRJ. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, professor, pesquisador. E a gente resolveu criar, né, o FOCO no início de 2018 para poder falar sobre diversos temas, né, da TCC que a gente gostaria, né, de explorar, de propagar, né, conhecimentos e dentro, né, da universidade, muitas vezes, né, a gente percebe que há uma demanda, né, por parte dos alunos de quererem estudar mais, se juntar, aprofundar conhecimentos, e muitas vezes não tem esse espaço. Né? Eu trabalho como pesquisador no NIPAC, o Núcleo Integrado de Pesquisas em Psicoterapia na abordagem cognitivo-comportamental. Junto com a professora Marcele Carvalho, eu coordeno esse núcleo de pesquisa lá na UFRJ. A professora Marcele Carvalho, que é professora de TCC lá no IP, UFRJ. Né? E é de lá que eu conheço, né, os queridos amigos e agora professores, né, Sacha Blanco e Gabriel Talaski. Né? Os dois são integrantes do NIPAC, né? Eles são especialistas, né, em TCC, né, especialistas em terapia cognitivo-comportamental, fizeram parte da primeira turma, né, de especialização, né, do FOCO, Instituto Carioca de TCC. Né? Então, tenho muito orgulho, né, de ter feito parte aí, né, de uma pequena parte da caminhada deles, né, na formação deles. Né? E nessa aula de hoje, né, vocês vão ter acesso a um conteúdo de qualidade, né, sobre regulação emocional. É uma aula introdutória, tá? Então, a gente não vai poder, né, falar, né, de forma aprofundada sobre o uso, né, aplicação de estratégias e intervenções, porque o tempo é curto, né? Mas quem tiver interesse, né, pode buscar informações com a gente sobre o curso de formação, né, em regulação emocional que o FOCO vai promover. Né? Nosso carro-chefe lá no Instituto é o curso de especialização, e esse só pode fazer quem tem já a formação, né, em psicologia, quem já é formado. Alunos de graduação, né, ou já graduados, né, podem fazer os cursos de formação. A gente tem o curso de formação em TCC, né, a gente também está promovendo um curso de TCC para minorias, uma formação de TCC para minorias, e agora a gente está com esse novo projeto, né, de formação e regulação emocional, né, atendendo aí pedidos, né, de alguns alunos do FOCO que acharam esse tema interessante, queriam desenvolver um pouco mais o conhecimento e a prática dentro dessa área de conhecimento. Né? Então, quem ficar com a gente, né, até o final da aula, né, a gente vai passar para vocês informações, né, que são importantes, para vocês conseguirem receber os slides da aula. Né? Quem quiser certificado dessa aula gratuita também pode receber por e-mail. Tá? No final da aula, a gente vai passar um e-mail para vocês, né? Enviarem o e-mail para receberem de volta um certificado. Né? E ao final da aula também, a gente vai liberar um cupom de desconto para vocês. Tá? Um
cupom de desconto na matrícula e nas mensalidades, tá? Para quem quiser fazer o curso de formação em regulação emocional, tá? É importante destacar, né, que o curso de formação em regulação emocional ele tem um número de vagas limitado, tá? Isso porque é muito importante, né, dentro desse curso, né, os alunos poderem ter uma interação, né, mais direta com o professor, né? Então, vai ser importante na formação, né, do aluno, né, estar numa sala com um número de pessoas menor para poderem fazer juntos, né, a prática e terem uma troca, né, mais direta também com o professor, tá? Então, outra coisa importante que eu já ia esquecendo, né? Quem for fazer esse curso, quem tiver interesse de fazer o curso de formação, né, em regulação emocional, é importante que já tenha tido contato, né, em algum momento no passado, né, com os pressupostos da TCC, né? Já tenha pelo menos, né, estudado um pouco, né, feito, né, algum estágio, né, voltado para TCC, tenha feito disciplina de TCC na faculdade, né? Porque eu sei que alguns alunos de graduação, por exemplo, podem não ter tido contato ainda, né, com conceitos básicos, né, da terapia cognitivo-comportamental. E aí uma dica que eu dou, né, espera um pouco para fazer esse curso mais à frente, porque não vai conseguir aproveitar, né, esse curso de regulação emocional bem, né, se não tiver tido contato com os conceitos, né, com os pressupostos da TCC antes, tá? Então, eu vou passar a palavra agora, né, para os professores Gabriela e Sacha, né? Mais uma vez, bem-vindos, né? Aproveitem a aula, né? E fiquem com a gente até o final para poderem receber essas informações importantes aí sobre os slides, sobre o certificado e sobre o desconto, tá bom? Obrigada. Primeiro, eu queria começar agradecendo o convite, né, da Rafael e da Marcele, para falar sobre regulação emocional, que é um tema que é super importante para a prática clínica, porque a gente vai ver pacientes com essa demanda o tempo inteiro e a gente espera que ao final dessa aula a gente consiga explicar um pouquinho para vocês qual a importância da gente estudar a regulação emocional para trabalhar isso com o nosso paciente dentro do consultório, ou virtualmente, né, como a gente tem feito agora, em várias sessões. Gabriel. Deixa eu compartilhando aqui os slides. Deixa eu ver. Pronto. Vou botar vocês aqui no cantinho. Tá todo mundo visualizando os slides? Tudo certo? Sim, certinho. Então, gente, boa noite, pessoal. Uma satisfação muito grande, né, estar aqui falando de um tema que eu acho que é tão relevante. E ao mesmo tempo aqui também regulando nossas próprias emoções, né? Não só alegria, curiosidade, mas também aquela ansiedade, aquele medinho, né, que bate, ainda mais dando aula assim online para tanta gente, né? Mas depois eu posso até falar das minhas próprias estratégias de regulação emocional, algumas mais funcionais do que as outras, mas que são importantes até para eu estar aqui, né? Acho que a regulação emocional começa quando a gente acorda pela manhã, né? E a gente está o dia inteiro regulando nossas emoções. Mas, pois bem, né? A aula de hoje, a gente pensou em ser um clima bem de partilha, né? Tem poucos slides, os slides que a gente tem é mais para mostrar alguns esquemas, porque explicando sem ser visualmente pode ficar um pouco complicado, mas a ideia é que a gente possa trocar mesmo experiências, né? Então, sintam-se à vontade de abrir o microfone, perguntar, porque a proposta é exatamente essa, né? E é isso. E vamos lá, então. Eu acho um ponto importante, né, para a gente começar é tentar contextualizar mais ou menos por que talvez o assunto até de regulação emocional tem sido até mais pesquisado ultimamente dentro da prática clínica, né? Eu acho que está cada vez tomando mais relevância, né? Também a gente tem novos métodos, né, de pesquisa e por aí vai, de estatística e por aí vai. Mas cada vez mais é relevante a gente falar, né, de regulação emocional. Eu acho que a partir ali da DSM-3, né, inaugura um paradigma na compreensão dos transtornos psicológicos que a gente vive até hoje, né? Que é um paradigma de doença subjacente. Ou seja, a gente entende o transtorno psicológico como uma doença subjacente
que ela vai ser responsável por uma série de sintomas, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o transtorno depressivo maior, que aí, a partir do transtorno depressivo maior, tem alguns sintomas, que é o humor deprimido, fadiga, insônia, culpa e falta de concentração. É alguns dos sintomas. E aí a gente vai classificar, né, se aquele indivíduo tem ou não tem, né, aquele sintoma. E dependendo do número, né, se ele responder alguns critérios diagnósticos, e a gente pode entender, não, esse indivíduo tem transtorno depressivo maior. Mas isso é um objeto assim, de amplo debate já há um tempo, essa compreensão dos transtornos psicológicos, né? Talvez uma das maiores iniciativas seja o RDoC, né, Research Domain, mas o DSM-5 também era uma grande promessa, mas ainda alvo de muitas críticas e por aí vai. O que tem de um modelo alternativo que está recebendo bastante, está sendo muito notório, né, ultimamente, é o modelo de redes, né, da compreensão dos transtornos psicológicos. Quem vem acompanhando as publicações em TCC, as atualizações mais recentes, já deve ter entrado em contato com esse livrinho aqui, né, do Hoffman e do Reis, né, que é terapia cognitivo-comportamental baseada em processos. Já depois desse já tem mais 2 publicações, né, uma delas até do ano passado, se eu não me engano, que é Beyond the DSM, né, além do DSM, só que são publicações que não tem a tradução ainda, mas a gente torce ali para a Artmed logo traduzir os livros e trazer para cá, né? Mas que eles já trazem essa proposta de, poxa, vamos pensar em modelos alternativos, né? E um modelo alternativo, né, então, que eles vêm trabalhando muito também com os pesquisadores, né, da Holanda, é uma ideia de um modelo de redes que vai entender, então, o transtorno psicológico, não através desse modelo subjacente, né, que tem uma doença que vai ser responsável por esses sintomas, mas é justamente a relação entre esses sintomas, né, que vai formar uma certa estrutura, uma estabilidade de uma rede de funcionamento, e essa rede de funcionamento, né, possivelmente vai trazer alguns efeitos, né, na vida daquele indivíduo, que talvez a gente possa entender essa rede como transtorno depressivo, por exemplo, né? Então, não é necessariamente uma doença subjacente causando alguns sintomas e a gente enumerando as categorias, se tem ou não tem, né? Mas sim uma estrutura, uma conexão de rede. Basicamente, também é o que a gente faz quando a gente vai fazer uma conceitualização bem feita de caso e de uma certa volta, né, de uma análise funcional, né? A ideia é essa. Então, assim, se a gente for observar essa estrutura, né, então a gente tem essas setinhas verdes que falam de relações positivas, ou seja, humor deprimido ali relacionado com a insônia, causando insônia, e as setinhas vermelhas, né, falando dessas relações negativas, ou seja, quanto mais fadiga, menos concentração a gente tem, né? E se a gente conseguisse botar uma lupinha aqui, né, a gente ia ver que entre essas conexões, né, existem formas, né, ali de regular as emoções, né? Então, a regulação emocional acaba sendo um dos processos centrais, né, na manutenção do funcionamento de certa estrutura, né? Agora, é claro que existem algumas formas, né, de regular as emoções que elas acabam sendo mais adaptativas do que outras, né? Quando a gente pensa em estratégias de regular as emoções, como, por exemplo, evitação, ruminação, preocupação, supressão, ou até algumas mais flexíveis, como reestruturação cognitiva e por aí vai, a gente pensa em 2 coisas, né? Se elas são eficazes ou se elas são adaptativas, né? Eficazes quer dizer que elas atingem o objetivo delas. Ou seja, se eu estou querendo diminuir minha ansiedade, então faço uma estratégia que eu diminui minha ansiedade, como uma evitação. A adaptativa quer dizer se a longo prazo ela gera saúde ou prejuízo, né? Agora, o que acontece? O que acontece, que as pesquisas mostram, que as pessoas que tendem a ser rígidas nas formas como elas regulam as emoções, ou seja, tem pouco repertório, né, de estratégia de regulação emocional, elas tendem a desenvolver quadros de depressão ou qualquer outro tipo de prejuízo de saúde, né? E faz sentido porque essas estratégias, geralmente, elas são mais eficazes, ou seja, elas geram resultados mais rápidos, mas, ao mesmo tempo, elas são menos adaptativas, né? Porque a longo prazo não gera saúde, né? Então, a tendência é que esses indivíduos eles ficam presos a essas estratégias e mantêm essa rede de funcionamento, né? Vamos ver algum exemplo, assim, para tentar clarear um pouco essa ideia
de modelo de rede, né? Aqui a gente tem dois indivíduos hipotéticos, o Bob e a Alice, certo? Bob e Alice, se a gente for ver, eles têm os mesmos critérios assim, diagnósticos, né? Então, eles têm sintomas que poderiam dar, né, a gente poderia diagnosticar como depressão e TAG no caso, ambos os indivíduos. O que, seguindo o modelo de doença subjacente, faria sentido a gente também pensar em um mesmo protocolo de intervenção, né? Só que se a gente for botar uma lupinha, né, botar no microscópio o funcionamento, né, desses elementos, desses sintomas, a gente vai ver que, apesar de poder responder aos mesmos critérios, aos mesmos diagnósticos, eles têm funcionamento completamente diferente, né? Então, talvez não faça tanto sentido assim a gente pensar no mesmo tipo de intervenção para essas duas pessoas. Um exemplo assim de um estudo muito interessante sobre isso, que eu acho que quem já tem um contato maior com a TCC já deve ter escutado, do protocolo unificado do Barlow, né? E recentemente, em 2017, tem um estudo do Barlow, né, um ensaio clínico controlado, randomizado, em que eles aplicam um protocolo deles, unificado, né, e comparam com protocolos específicos para transtornos específicos. E o que eles observaram no desfecho é que aquelas pessoas, né, o desfecho das pessoas que passaram pelo protocolo unificado foi igual ou melhor do que aquelas que passaram pelo protocolo específico para transtorno específico, né? E para quem não sabe, o protocolo unificado, ele foca não no tratamento de um transtorno específico, mas no processamento emocional, né? Na compreensão das emoções, né? Na forma como as pessoas regulam as emoções, né? O que mostra, então, que a regulação emocional ele acaba sendo um fator super relevante transdiagnóstico, né? O que isso quer dizer? Que está subjacente a diversos transtornos, a gente vai encontrar problemas na regulação emocional. E, de alguma forma, focar nessa regulação emocional pode trazer alívio, né, dos sintomas e aumento do bem-estar, né? Então, talvez seja até mais importante, eu arrisco de dizer, da gente compreender o funcionamento daquele sujeito, entender as estratégias de regulação emocional daquele sujeito e, a partir disso, propor intervenções baseadas em evidências, né? Então, e o caminho mesmo, né, na prática e na pesquisa tem sido esse, né, sair um pouco da lógica nomotética, ou seja, de uma lógica mais protocolar, para entrar numa lógica mais ideográfica, ou seja, uma lógica cada vez mais individual e que a gente consiga trazer bases de evidências para essas lógicas de intervenções individuais. Então, a gente está pensando em mecanismos transdiagnósticos. E o que as pesquisas mostram, então, de novo, que a regulação emocional tem um papel super relevante, né, nessas questões, né, do indivíduo. Ainda assim, né, eles propõem, com essa ideia de uma psicoterapia baseada em processo, né, que na realidade o cerne do sofrimento, então, não vai ser o transtorno, né, que essa pessoa tem, mas a inflexibilidade que essa pessoa apresenta frente, né, à regulação, né, dos afetos. Então, eles propõem um metamodelo porque é um modelo que pode estar presente em diferentes abordagens psicoterápicas, e não só a TCC ou qualquer outra abordagem comportamental, mas é um modelo que está presente em diferentes tratamentos, né? Que a ideia é que, ao observar um processo de melhora, necessariamente os indivíduos eles passam por alguns pontos, como variação, ou seja, eles vão variar da forma como eles lidam com as suas adversidades e com as queixas que eles apresentam, né? Parece óbvio, porque a gente chega num consultório de uma forma rígida, né, a lidar com os nossos problemas. E na terapia a gente vai aprendendo novas formas de lidar com essas queixas, né? E a gente, além de variar, a gente vai começar a selecionar essas diferentes formas, poder reter isso no nosso repertório e utilizar a depender do contexto, né? E que é um ponto fundamental que a gente vai ver mais para frente, que não existe uma estratégia que é adaptativa e uma que é mal adaptativa, né? Na realidade, o que vai falar se uma estratégia vai ser válida ou não vai ser o contexto em que essa estratégia é aplicada, né? E se a gente fosse entender isso naquela rede de funcionamento, quando a gente faz uma variação e uma seleção, né, das estratégias, ou seja, a gente tenta mudar um pouquinho aqueles elementos daquela rede para tentar tomar uma outra configuração, né, uma configuração talvez mais funcional,
e aí que a gente consiga manter uma nova configuração. Ou seja, a gente sai daquele estado adoecedor, né? Como ali no Bob e da Alice, para entrar num estado, né, de funcionamento mais saudável, né? Mas para isso, então, a gente vai ter que variar, selecionar, reter e adaptar a depender do contexto, certo? Vou sair agora dos slides, porque eu acho que explicar isso já é um pouco difícil, talvez, né, para quem está entrando em contato pela primeira vez com essa ideia de uma psicoterapia baseada em processos, ou um modelo de rede e tudo mais. Mas eu precisava do slide, né? Mas vamos seguir agora no nosso bate-papo. Nessa explicação, deu para entender, mais ou menos, a importância ali da gente poder focar em processos de regulação emocional e não apenas focar em, talvez, protocolos mais amplos, né, no funcionamento dos sujeitos, né? Como é importante, talvez, ali uma estratégia de regulação emocional para manter uma boa estrutura de funcionamento do indivíduo. Beleza. Quer falar, Sasha, sobre isso? Vamos continuar, né? Acho que ficou super claro a importância de hoje a gente trabalhar com regulação emocional, porque muito mais do que diagnóstico e tentar encaixar num protocolo, é tentar entender o que aparece ali de emoção para a gente lidar, né? Então, vamos falar de emoção. A gente vai fazer uma introdução, explicar mais ou menos como as emoções funcionam, e aí a gente vai chegar na regulação. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é que as emoções, elas são universais, né? Em qualquer lugar do planeta que a gente estiver, a gente consegue identificar as emoções básicas num outro ser humano. Desde aqui no Brasil até qualquer tribo, sei lá, na África, com uma cultura diferente. As emoções básicas a gente consegue identificar no momento que a pessoa está sentindo. Então, eu identifico raiva, eu identifico medo, a pessoa não precisa me explicar, ela não precisa falar nada. Eu vejo na forma como ela reage à emoção que ela está sentindo. E, além disso, a gente tem alguns locais específicos, dependendo da cultura, um tipo de emoção mais local, né, Gabriel? Você fala bem sobre isso. Não, que a cultura a gente sabe que ela vai moldar muitas coisas, né? Inclusive na parte emocional não está fora dessa. Então, a depender também da nossa cultura mais ampla ou menor, né, nossos macro ou microsistemas, né, vai mudar a forma como a gente expressa as emoções, experiencia as emoções e até a construção do nosso self social, né? Então, a gente vê, por exemplo, em outras... Se a gente for pensar numa cultura de uma forma ampla, né, a gente vê, por exemplo, na Alemanha que tem aquela expressão Schadenfreude, se eu não me engano, meu alemão é péssimo, né, nem falo alemão, mas que é uma expressão que eles usam, né, para exprimir um sentimento de uma certa satisfação a ver um infortúnio do outro, né? Em japonês tem um itadakimasu, né, que não tem uma tradução direita para isso, mas é justamente um sentimento de gratidão pela comida e pela todas as outras pessoas que contribuíram para que aquela comida estivesse na minha mesa, né? As pesquisas até são interessantes, elas vão mostrando que também existe uma diferença entre cultura individual e cultura coletiva, né? Então, indivíduos no continente asiático, né, tendem a regular para baixo, né, down-regulate, né, diminuir um pouco a expressão de afetos positivos, né, uma cultura mais coletiva. Inclusive, curiosidade, né, no sumô, a vitória nos torneios não tende a ser comemorada com tanta euforia como a gente comemora aqui, né, pelo respeito, né, ao outro que perdeu, né? Então, é interessante ver essa mudança, assim, né? Inclusive até transtornos, né? Tem o Taijin Kyōfushū, que é uma classificação, né, de quando a gente sente muita ansiedade em causar constrangimento ao outro, né? Que aqui a gente tem muita... Eu experimento, né, meu transtorno mesmo é a fobia social, né? Eu tenho ansiedade em fazer uma gafe, essas coisas, né? Fujo e tudo mais, né? Então, a variar da cultura, né, tem manifestações e expressões diferentes. E às vezes até no nosso microsistema, como a ideia de que o homem não chora, né? Então, isso já vai moldar a forma, até como essa pessoa vai se identificar, né? Então, moldando até seu self social, né? Seu papel ali na sociedade, por aí. Então, a gente tem todos os seres humanos, né? Nascem com a capacidade de sentir as emoções, mas a expressão dessa emoção, ela pode variar
de acordo com a cultura, mas, em geral, a gente identifica as emoções básicas, né? E aí, falando de fisiologia da emoção, a gente tende a achar, por exemplo, que quando a gente está ansioso, a gente fica ansioso 24 horas por dia, né? E quando a gente está com raiva, a gente está com raiva 24 horas por dia. E, na verdade, não. A emoção, ela é como uma onda, né? A gente está no estado de calma e tranquilidade, vem uma emoção, balança a gente desregula, depois essa emoção passa e a gente volta para o estado de calma e tranquilidade. Esse ciclo da emoção, de subir, balançar a gente e ficar baixa de novo, né, no estado regulado, ele vai durar mais ou menos 30 minutos num adulto. Algumas pessoas um pouquinho antes regulam de novo e outras pessoas um pouquinho depois. Mas o fato é que a gente não fica com uma emoção 24 horas por dia. Quando isso acontece, a gente não está mais sentindo uma emoção, a gente está experimentando um estado de humor. A tristeza, por exemplo, ela é uma emoção. Quando acontece alguma coisa, né, eu fico triste, mas depois essa tristeza, ela baixa, ela regula, e aí eu sigo em frente, até eu lembrar de novo e ficar triste. Agora, se eu tô com uma tristeza constante, isso não é experimentar uma emoção, isso é um estado de humor. A tristeza vira um estado de humor e pode durar dias, semanas, anos, e aí entraria em outra situação. Não é basicamente regulação das emoções que a gente está conversando hoje, tá? Então, a gente tem esse funcionamento da emoção e a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções básicas que a gente consegue identificar em qualquer cultura, em qualquer ser humano. A primeira que a gente vai falar é o medo, né? A gente normalmente tende a achar que o medo é uma emoção ruim e que não é legal sentir. Às vezes, quando alguém está com medo, a gente fala não precisa ter medo. E, na verdade, a gente não fala em emoção boa e emoção ruim. A gente vai falar em emoção agradável de sentir e desagradável. Por que esse termo emoção boa e ruim não é adequado? Porque não existe emoção ruim. Todas elas têm uma função. E elas servem para a gente para alguma coisa. A gente não sente essas emoções aleatoriamente só para se sentir mal. É para, de alguma forma, nos ajudar, mas a gente precisa entender qual é a função dessa emoção. E aí, quando o paciente vem com uma queixa de medo, tá, qual que é a função dessa emoção? Por que ele está sentindo medo? Para a gente entender se está regulado ou se não está. Então, quando a gente fala medo, a função do medo é nos proteger, né? Medo no 10, vamos pensar de 0 a 10. A emoção regulada teria que estar ali em torno do 5. Medo no 10 me paralisa. Eu não faço nada, eu não saio de casa, transtorno de pânico, né? Eu não faço nada. E medo no 0, eu fico impulsivo, eu acabo me colocando em situações de risco que eu poderia ter um pouco mais de cautela. Então, o medo, ele tem a função de me proteger. Ele não é agradável de sentir, quando a gente está sentindo medo, não é gostoso, mas ele não é ruim. Ele exerce uma função super importante. No final das contas, tudo é para a evolução, para a continuidade da nossa espécie, para a gente continuar aqui e não ir embora, né? Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Show. Próxima emoção que a gente vai falar é a raiva. Normalmente a gente tem muito preconceito com a raiva, né? A professora Carmen Beatriz, no último Connect da ATC, falou que o amor sofre bullying, que é uma emoção que sofre bullying. Eu fiquei pensando que a raiva também é uma emoção que sofre bullying, né? Quando a gente é criança e que a gente ainda não tem estratégias de regulação emocional, e a gente sente a raiva, a gente expressa essa raiva, normalmente é dito pra gente, não pode sentir raiva, raiva faz mal. Só que não, a raiva tem uma função, tem um porquê da gente sentir. E qual que é a função da raiva? É dar limite para o outro, né? E às vezes até para a gente mesmo. A raiva, quando ela está no 10, eu tenho um descontrole da raiva e normalmente eu pendo para agressividade. É nesse momento que numa briga de trânsito eu atiro em alguém, ou eu dou, sei lá, uma cadeirada na cabeça de alguém, ou eu passo do limite porque a minha raiva foi no 10. Em contrapartida, a minha raiva no 0, as pessoas passam do limite o tempo todo comigo, né? Vamos supor que eu esteja aqui, daí eu tô tacando a garrafinha de água, minha garrafa de água aqui na cabeça da pessoa que tá aqui comigo. Aí toda hora eu taco nela e tá machucando. Se ela não sentir a raiva, ela não vai falar, cara, para, tá me machucando. Ela vai ficar ali sendo machucada. Então, raiva no 0, eu não dou limite pro outro. Geralmente, eu sou agredido e fico na minha.
Então, até a raiva, ela tem que estar regulada, né? Aí entra o que a gente vai falar de regular, você vai sentir a raiva, você não tem como não sentir uma emoção, mas como que eu não levo essa raiva para o 10 e não fico agressivo? Como que eu experimento a raiva, me regulo e então crio uma estratégia para lidar? Porque na medida que, sei lá, vamos supor que a outra pessoa taca a garrafa na minha cabeça e eu sinto raiva, eu posso decidir se eu vou pedir para ela parar, se eu vou pegar a cadeira e quebrar na cabeça dela ou se eu vou começar a xingar. Então, o comportamento diante da emoção, eu controlo. Eu não controlo sentir a emoção. Então, eu preciso de estratégias para regular essa emoção, para então decidir o que eu vou fazer. Faz sentido? Faz sentido, Sasha. Acho legal pontuar, né, que você e o Gabriel estão usando termos como entrar em contato com a emoção, entender a emoção, regular a emoção. Né? Não estamos falando aqui, né, de julgar a emoção como certo ou errado, controlar a emoção, né, forçar para não sentir uma emoção. Né? Porque quando a gente vai por esses caminhos, né, em médio e longo prazo, a depender da frequência, né, que vamos fazer isso, né, isso pode ser realmente muito disfuncional, levar a grande sofrimento. Né? Então, assim, o que a Sasha está tentando explicar para vocês aqui, né, que eu acho que é importante pontuar, né, é que para entender o que é regulação emocional, a gente está tentando primeiro entender o que é uma emoção desregulada. Né? O que é uma emoção desregulada? Né? É uma emoção que está sendo ativada e não é compatível ao contexto, né? Ou uma emoção que, apesar de estar compatível ao contexto, não está em intensidade compatível ao contexto. Né? E aí a gente pode ter uma emoção hiperativada ou hipoativada. Né? É importante frisar, né? Que pode ser para cima ou para mais, como a Sasha colocou bem, né? A questão da raiva, né? Que existe um sentido para sentir, né? Então, quando a gente sente raiva de algo ou alguém, a gente está repelindo, né? De algo ou alguém, a gente quer se afastar. Né? A Sasha bem botou aqui um exemplo de impor um limite de algo que a gente não gostou, né? E aí tem a expressão da emoção, né? Que também está dentro desse componente, né? Então, emoção compatível ao contexto, a intensidade da emoção, né? Parece adequada dentro daquilo dali que se apresenta, né? E como que a gente expressa, né? Então, ela já falou aqui de 3 aspectos que depois, claro, né, dentro das outras aulas, né, os professores vão aprofundar mais, vão detalhar mais, né, mas que é importantíssimo, né, dentro da prática clínica, a gente conseguir avaliar esses 3 aspectos. Excelente, Sasha, muito bom. Sim, porque eu acho que as pessoas às vezes têm umas ideias de que a gente não pode sentir emoção. Só que emoção a gente não controla, né? Emoção, ela é um disparo neurobiológico, que ela vem, na medida que é disparado, você vai sentir. A questão é, o que você vai fazer diante dessa emoção? Porque quando ela desregula, ela vai para muito alta ou para muito baixo. Nenhuma das duas situações são interessantes. A gente precisa encontrar uma forma de lidar bem. Opa. A gente tá bom o áudio aí? Deu uma interferência para mim. A gente precisa encontrar uma forma de entrar em contato com essa emoção. Ai, eu tô ouvindo um retorno, vocês estão ouvindo? Eu ouço vozes também. Alguém deixou o áudio aberto, né? A gente vai ver aqui quem foi. Para bloquear, peraí. Não. Foi. A gente precisa encontrar uma forma de entrar em contato com essa emoção, porque é saudável experimentar a emoção, supressão de emoção, né? Tentar se afastar de uma emoção não funciona, e também ficar com essa emoção na intensidade 10 o tempo todo não funciona. Então, acho que a ideia é como que a gente entra em contato com essa emoção de uma forma saudável, porque a gente vai entrar em contato com ela, não importa. E o seu paciente vai trazer isso o tempo inteiro, emoções que ele está entrando em contato, né? E aí, quando a gente sabe a função da emoção, a gente sabe por que ele está sentindo aquilo, e a gente começa a discutir com ele, por que será que você está sentindo isso? Qual é a função dessa emoção? Né? E aí, a gente começa a traçar um caminho. Quando a gente fala em tristeza, por exemplo, a tristeza tem a função de reflexão, né? Eu me sinto triste quando alguma coisa não tá legal, não tá funcionando na minha vida, e aí é o momento que eu paro e falo, caramba, isso não tá legal, para onde que eu vou? Daqui em diante eu vou fazer o quê? Né? Se minha tristeza estiver no 10
estou muito triste, eu não tenho força e energia para nada. Aí é o que a gente pensa na depressão, é a tristeza numa intensidade muito grande o tempo todo, né? E, em compensação, a minha tristeza no 0 é aquela pessoa que vai tropeçando, vai cometendo erros, mas não para fazer uma reflexão, não está gostando do caminho que está indo, mas ela não consegue parar e falar, cara, isso não está legal, para onde eu vou, o que eu quero fazer. Falta essa reflexão. Posso até dar um exemplo, Sasha? Claro. A tristeza, né, a gente sente quando a gente está lidando com uma sensação de perda, né? E agora no DSM-5, por exemplo, né, detalharam, né, o processo natural de luto, né? Então, assim, imagina, por exemplo, uma mulher que perdeu o filho, né? Essa mulher, ela pode ter a tristeza no nível 10, né? Já que você quer graduar de 0 a 10, né? E, inclusive, a gente já considera que seja natural ela vivenciar esse processo sofrido, né, do luto durante um ano, né? Com dificuldade para retomar a vida, elaborar novos projetos, né? É um processo natural pelo qual ela vai passar, né? Então, aí entra, né, o que a gente vem falando aqui, né, de observar se o sentimento está compatível ao contexto, se a intensidade está compatível, né, ao contexto, né? Então, a importância realmente da gente ajudar o nosso cliente, né, a entrar em contato com a emoção, tentar entender o que está acontecendo, descrever, né, o que ele está sentindo, né, qual é o sentimento, quais são as reações fisiológicas, dar um nome para aquele sentimento, né, ou para aquela emoção, né, e tentar entender por quê, né, por qual razão, né, ele está sentindo aquilo e como que ele expressa aquilo, né? E aí tem diversos caminhos interessantes, né, para fazer esse trabalho, né, de autoobservação, né, e de trabalho, né, diretamente sobre emoção, sobre comportamento, sobre pensamento, né? Muito legal. Perfeito. Eu tenho uma paciente exatamente nessa situação, que perdeu a filha de 6 anos, né? De forma inesperada, não tinha nenhuma doença prévia, então foi um baque. Ela passou o período de luto, né? E ela tirou reflexões a partir disso, né? A forma como ela encara o mundo, as coisas, as situações mudou muito. E uma das mudanças foi: eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho com as pessoas, né? Porque eu não sei o dia de amanhã. Então, ela mudou a forma dela de lidar no mundo por conta disso. Ela, diante da tristeza, ela fez essa reflexão: tem que aproveitar cada momento que eu tenho. E outra coisa que ela fez também, outra reflexão que ela fez foi: eu preciso mudar a forma como eu lido com as coisas, eu preciso estar mais presente, mais conectada. Talvez eu tivesse muito mais focada no trabalho e hoje eu entendo que as outras coisas são importantes. Óbvio, ela vai deixar de sentir tristeza por ter perdido a filha? Não. Mas se a função da tristeza é isso, é fazer reflexão, ela reestruturar a forma como ela vai funcionar diante do mundo, a tristeza está cumprindo a função dela, não está só deixando ela em depressão, não conseguindo sair de casa, está tendo um papel ali de, tá bom, o que eu vou fazer a partir de agora, né? Enfim, aí a gente tem o nojo, né? Que seria uma outra emoção básica. A gente está falando das emoções básicas, e delas vem todas as outras, mas a gente não vai entrar nas outras, nós vamos falar das básicas. O nojo, ele tem a função de proteção também no sentido de contaminação, né? O nojo serve para que eu não entre em coisas que ofereçam risco para minha vida. Sei lá, comida estragada, que pode me gerar uma infecção, eu posso morrer. E aí o nojo, quando ele está muito ativado, normalmente eu vou pender para o toque, normalmente eu vou ter esses sérias questões com contaminação. E quando ele está no 0 também, eu costumo sempre brincar com os meus pacientes assim: eu não tenho critério nenhum, eu estou com sede, tem uma poça de água ali na rua, eu agacho ali e bebo a água da poça, né? Então, eu preciso que o nojo esteja funcional para que eu não tome uma água ali suja, contaminada. Então, essa é a função do nojo. E aí, a gente vai falar agora da alegria, que é uma outra emoção básica, que é agradável de sentir, nesse caso não é desagradável, né? Mas que ela tem como função a conexão com as pessoas, porque se a gente for avaliar, é muito mais fácil a gente se conectar com o outro quando o outro ele está com um espírito mais alegre, assim, com disposição, né? Então facilita as conexões. O ser humano, ele nasceu para viver junto. A gente não sobrevive sozinho. A gente
precisa do grupo para sobreviver. Então, a alegria, ela facilita com que essas conexões aconteçam. A alegria no 10 não dá, é aquela pessoa que acaba se tornando inconveniente, insuportável, às vezes o mundo está desabando, não é o momento, e a pessoa está lá efusiva, né? Não ajuda. Óbvio que tem situações que a gente pode estar assim, né? Mas depende do contexto. E a alegria no 0 dificulta as conexões. A gente tende a se atrair, a se aproximar de pessoas que normalmente estão reguladas com alegria, do que pessoas que estão sempre com a cara feia, de mau humor. Então, essa seria a função da alegria. E aí, a gente tem uma sexta emoção, que há uma divergência teórica, né? Uma corrente vai considerar que é uma emoção básica e a outra não vai. Eu vou falar sobre as duas correntes e aí vocês decidam em que querem, em que faz mais sentido para vocês, se é uma emoção básica ou se não é, que é o amor. A corrente que vai dizer que o amor é uma emoção básica vai dizer que a principal função dele é o cuidado, né? Reprodução e cuidado com o outro. A gente só cuida de quem a gente ama. Então, todo ser humano nasce com a capacidade de amar para cuidar do outro, para a continuidade da espécie. E se eu não tiver o amor, eu não cuido do outro. Então, essa seria uma emoção básica que eu não vejo na expressão facial da pessoa, eu não reconheço de cara quando a pessoa está sentindo, mas todo ser humano sente e todo ser humano sempre está cuidando de alguém. E vai ter a corrente que vai dizer que o amor não é uma emoção básica, justamente por isso, porque a gente não identifica ele quando a pessoa está sentindo. Aí cada um tem que ler um pouquinho mais, estudar, a gente pode discutir isso mais profundamente, de forma mais aprofundada no curso, mas eu gosto de pensar que é uma emoção básica para quê? Para a balança fazer sentido. Senão a gente tem 4 emoções desagradáveis e só a alegria é agradável. Então eu gosto de pensar que o amor é simplesmente por isso, porque aí a balança fica mais equilibrada e a gente tem 2 emoções aí que são mais agradáveis de sentir. Isso que a gente está falando é mais ou menos o funcionamento da emoção, tá? E aí eu queria chamar o Gabriel para falar sobre os mitos que a gente já escutou sobre as emoções, eu acredito que vocês também já tenham escutado, e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Uhum. Isso é muito importante, né, a gente pensar. Acho que a Sasha trouxe agora uma coisa muito relevante, que é a gente poder entender que as emoções, elas têm um sentido, né? E sempre que a gente for tentar sentir, que a gente sinta com algum sentido, né? Ou se tentar fazer sentido no consultório, né? Então, toda emoção tem uma necessidade de ação, né? Tem uma função e tudo mais. Então, é importante a existência dessa nossa relação com elas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai construindo alguns mitos, né? A gente pode entender esses mitos como crenças sobre as emoções, né? Vamos falar de crenças, né? Então, as crenças, né, sobre algumas emoções, né? As crenças vai determinar mais ou menos a forma como a gente age, né? As crenças sobre as emoções vão determinar mais ou menos como a gente vai regular algumas emoções, com qual objetivo a gente vai regular algumas emoções, né? Claro que a gente poderia também ficar um tempo aqui falando sobre, talvez, a maneira como a gente aprende a regular nossas emoções, talvez nos primeiros anos de vida, com nossos cuidadores principais, com os sistemas que a gente está habitando, né? Com como a gente viu, tem um certo aspecto social da forma como a gente também aprende a regular ou compreender as emoções. Mas, enfim, né, a crença que a gente tem sobre as nossas emoções é super importante, que isso vai determinar a maneira como a gente vai regular ou vai deixar de regular, né? Geralmente a gente fica muito preocupado, né, com as crenças do paciente sobre ele mesmo, ou paciente sobre o mundo, os outros, né? E a gente vai trabalhando em cima disso. Só que isso também se a dificuldade que a gente vê e a gente observa como um aspecto central, assim, transdiagnóstico, um processo super importante, a regulação emocional, então faz todo sentido a gente identificar junto com os nossos pacientes as crenças que eles desenvolveram em relação àquelas emoções, né? Podem ter, por exemplo, uma paciente que, né, ela tinha uma disfunção hormonal, né, desde pequena e tudo mais, e isso fazia com que ela sentisse muita raiva, né, e ela foi tratando isso, né, com medicamento, acompanhamento endócrino, ela foi regulando melhor essa raiva, mas ela aprendeu que sentir raiva não era bom, né, então ela deixou de expressar essa raiva. E uma das coisas que acabou,
né, que era uma das queixas principais, era o autossacrifício e a passividade dela, né, porque sempre quando ela estava incomodada com alguma coisa, ela não deixava manifestar as emoções. E ela tinha medo de entrar em contato com as emoções porque no momento não ia controlar. Que seria uma outra crença, né? As emoções podem ser incontroláveis. Pessoas com transtorno do pânico, né, tem muito disso, né, essa ideia de que a ansiedade vai ser incontrolável e ela vai fazer com que ela se jogue, né, de um lugar ou faça alguma loucura, né? Ou até isso, né, vai ter que ser internada no hospital psiquiátrico por conta da ansiedade, né? E a gente sabe que isso não é realidade, né? Mas se esse paciente não trabalha essas crenças com esses pacientes, muito dificilmente eles vão estar abertos a fazer qualquer tipo de mudança, algum tipo de intervenção, né? Se ele acha que ele vai perder o controle, né, no ataque de pânico e vai se jogar, né, da janela, ele nunca vai fazer uma exposição, né, por conta disso, né? Então, faz parte, né, no processo de regulação emocional, talvez o, o primeiro ponto, né, quando a gente for trabalhar as emoções, antes de trabalhar as próprias estratégias de regulação emocionais, é trabalhar isso que a Sasha trouxe, né? A compreensão do que são essas emoções e tentar mudar essas crenças para crenças mais realistas, né, sobre as emoções. Então, a gente precisa, né, encontrar junto com nossos pacientes quais são os mitos, as crenças que ele tem acerca das emoções, né? De certa maneira, né, Gabriel, está dentro da aceitação psicológica, né? Também, exato, exato. Em parte, isso está dentro da aceitação psicológica, né? Inclusive, né, enquanto a Sasha falava das emoções básicas, né, eu fiquei pensando em várias outras emoções que a gente expressa, sente, expressa, né? E você, por exemplo, é um cara que trabalha muito, né, estuda muito mindfulness, né? A sensação de bem-estar proporcionada pela paz interior, né, não está nessa lista, né, por exemplo. E é uma emoção diferente da felicidade, né, diferente do amor, né? É uma outra emoção que tem sido muito estudada, né, atualmente, né, e que essas práticas contemplativas favorecem muito, né, a boa regulação emocional. Né? E é isso, né? E regular a emoção não é só diminuir o aversivo, né? Também poder entrar em contato com algo que gere algum tipo de gratificação, né? E de saúde positiva, né? Isso é importante. Me lembrei também num capítulo que a gente escreveu naquele livro de psicoeducação, né? Um dos capítulos era sobre câncer, né? Que eu escrevi com a Fernanda Pereira. Uma das coisas que a gente viu, que existe um mito, por exemplo, tem até um livro muito bom da Susan Sontag, que ela fala sobre câncer, AIDS e os mitos por detrás dessas doenças, né, tudo mais. E uma das coisas são os estigmas em relação a isso. Então tem uma ideia, por exemplo, que é muito comum, que o câncer foi provocado por uma raiva, uma mágoa que não foi expressada de alguma forma, né? Então aquilo, né, criou isso. Né? Então é uma crença que a pessoa tem sobre essas emoções. Imagina só, né, o peso, porque isso também interfere não só no tratamento psicológico, mas também o tratamento e adesão na própria doença, né, ali. Que além disso tudo, ela vai se sentir culpada, né? E aí possivelmente vai entrar num estado, né, de humor um pouco mais depressivo, talvez isso afete a motivação em fazer algum tipo de tratamento, né? Então tudo isso também tem a ver com a crença, né, sobre as emoções, né? Uma coisa que a gente estava pensando em fazer, né, agora, né, eu fico preocupado com o tempo, né, que eu acho que é uma coisa importante, né, falar sobre esses mitos e essas crenças. A gente pensou em fazer uma atividade, talvez em dividir vocês em grupos, e vocês, em grupos, debater, né, o que vocês já ouviram, sei lá, em consultório, ou para quem não atende não precisa, né, para a gente poder ver, assim, possíveis crenças comuns, mas ou então a gente também pode abrir, né, para quem quiser falar um pouco sobre isso, ou qualquer coisa que a gente já falou até agora na aula, né, para a gente compartilhar um pouco, né, porque teoricamente já são 8 horas, né, então já passou da metade, e aí contribuições sempre são legais, assim, né. Alguém tem Sim, alguma quem coisa? quiser compartilhar um mito, que ou às vezes até que acredita a respeito das emoções, ou que já ouviu alguém falando. Se quiser mandar no chat ali também, mensagem, a gente lê. Ou quem tiver pergunta também até agora sobre o que a gente foi falando. A Marcia Tempo. Linehan, né, porque esse trabalho, né, é um trabalho
antigo, né? Lá da década de 90, acho que em 1993, a Linehan lançou aquele livro dela, né, de DBT, né, de terapia comportamental dialética, né? Que a regulação emocional acaba sendo um dos papéis centrais, porque justamente é toda uma intervenção inicialmente pensada para pacientes borderlines, né? Com crises suicidas e tudo mais, né? Então a gente sabe que uma das coisas centrais, né, das pessoas, né, borderline é essa dificuldade, né, muito grande na regulação das emoções, né? Então a Linehan, no livro dela, ela tem uma lista, né, de mitos que às vezes também é até legal trabalhar com o paciente, né? Eu anotei alguns aqui para não esquecer, como sentir-se triste é sinal de fraqueza, né? Isso é muito comum, né? Sentimentos negativos são destrutivos. Há uma forma certa de sentir em cada situação, né? Como essa aqui é inadequado para cá. Aquilo, né? Sim, e aí a gente pensa assim, né? Por que é importante trabalhar com esses mitos e entender quais são os mitos do paciente? Porque se ele tem, por exemplo, essa ideia de que sentir raiva causa câncer, né? E aí é uma pessoa que não dá limite para ninguém, que todo mundo ultrapassa o limite com ela, vai ser extremamente importante que essa pessoa experimente a raiva para conseguir dar limite. Mas se ela tem medo de sentir a raiva, ela não vai aceitar entrar em contato com a raiva. Vai ser muito difícil dar limite sem experimentar a raiva. Faz sentido? Então, acho que é importante. Bom, acho que tem alguma Falaram aqui um mensagem. mito que eu acho que é super importante, né? Uma ideia de que falar de suicídio aumenta a vontade de se matar, né? Isso é extremamente importante, né? Muitas vezes não se fala, muitas vezes não compreende o que está acontecendo, né? E aí a gente não tem oportunidade de tentar regular de uma forma importante ou ajudar, né, nesse caso, né? A Karina mandou aqui, muitas pessoas já procuraram a terapia para acabar com a ansiedade. Gente, isso é o maior absurdo do universo. A gente nunca vai deixar de sentir ansiedade. E ela é super importante. Só que é muito vendido assim, vou curar a sua ansiedade, vou te ajudar a melhorar da ansiedade. A ansiedade ela não é um problema. Ela regulada, ela tem uma função, que é o quê? Ela é o motorzinho que impulsiona a gente a fazer as coisas. A gente só estuda para a prova, só corre atrás das coisas, porque a gente tem essa ansiedade dentro. Agora, óbvio que se minha ansiedade estiver no 10, eu vou paralisar. Eu posso ter um ataque de pânico, que aí vem os sintomas físicos da ansiedade. Eu posso ter branco na prova, porque eu não consigo me concentrar. A ansiedade no 10 causa isso. Mas a ansiedade no 0 é aquela pessoa assim, que não pensa no amanhã, não tem um planejamento, não vai fazer nada. É o famoso deixa a vida me levar. E aí lá na frente a pessoa vai chegar à conclusão de caramba, não fiz nada do que eu queria, porque deixou a vida levar. Então, isso inclusive, muito mito. Um experimento muito bom no livro Previsivelmente Racional, do Dan Ariely, que ele pega 3 grupos de pessoas, né, no ambiente de trabalho, e aí ele faz o mesmo experimento com os 3 grupos, né, mas para o primeiro grupo ele fala que vai dar um prêmio de equivalente a 1 semana de salário, né, se eles tiverem nota ótima ou excelente, né. Para o segundo grupo, ele diz que o prêmio vai ser de 1 mês de salário. Para o terceiro grupo, ele diz que se eles conseguirem ótimo ou excelente nas tarefas, eles vão conseguir um prêmio de 6 meses, equivalente a 6 meses de salário. Claro que ele foi lá para a Índia, né, para conseguir ter verba de pesquisa para fazer isso, né? Qual dos 3 grupos, né, rendeu melhor, né? A gente tende a achar que quanto maior o reforço, né, mais as pessoas vão conseguir produzir. Mas isso não é verdade, né? O melhor grupo que funcionou, que rendeu melhor, foi o do meio, né, que ganharia o equivalente a 1 mês de salário. O segundo melhor foi o que ganharia o prêmio de 1 semana de salário. E o pior dos 3 grupos foi o grupo que ganharia o prêmio de equivalente a 6 meses de salário, né? Justamente por quê? Porque criaram, né, a ideia, né, de que seria terrível, né, não conseguir ganhar aquele prêmio, né? Então a gente ativa esse estado de alerta, né, quando a gente entende que a gente está diante de uma ameaça, né? Então, como a Sasha bem colocou, né, se a gente cria, né, uma imagem muito forte, né, de uma ameaça, né, a gente entra em fusão com esse pensamento, né? A emoção ela vai ser ativada de uma forma muito intensa, né? Então, aquela quantidade de adrenalina que inicialmente servia para aumentar a capacidade de foco das pessoas na tarefa, né? Depois, quando você começa a liberar uma quantidade muito grande, né, de adrenalina, né, você começa a ficar com a visão embaçada, você começa a tremer na hora de realizar a tarefa, você começa a ter branco, como bem colocou a Sasha.
né? Então, assim, só para ver como que isso pode acontecer realmente com qualquer pessoa, né? A gente pode, né, inclusive, ter bom conhecimento, boa prática, vocês podem treinar na faculdade, fazer um bom curso, e aí quando vocês forem lá para a clínica, né, para atender pela primeira vez, ou para atender uma queixa, né, qualquer psicológica pela primeira vez, vocês podem ficar tensos, nervosos, isso faz parte, né? Então, até mesmo o terapeuta, né, vai ter que trabalhar para regular bem suas emoções, né, para poder ajudar, né, o seu cliente da melhor forma possível, né? Sim, e aí a Sena falou aqui que já ouviu o mito que não sentir emoção faz a mesma sumir. A gente realmente acredita que é possível controlar a emoção, né? E muitas vezes isso é dito assim, ah, não, você tem que aprender a se controlar. Na verdade, eu vou repetir isso assim o curso inteiro. Você não vai controlar a emoção, você vai controlar o que você vai fazer diante dessa emoção. E aí, se eu sei que ela está muito alta e eu não consigo parar e racionalizar o que eu vou fazer, eu vou lançar a mão de estratégias para regular a minha emoção, para então eu decidir o que eu vou fazer, né? Essa é demais, assim, não pode sentir. A Glória falou, pacientes muitas vezes consideram a raiva como uma emoção que não devem sentir, que é errada. Eu não sei vocês, mas assim, acho que desde criança eu ouvi que não pode ter raiva, né? E até hoje, quando você fica puto da vida com alguém, não pode, né? A pessoa errou com você e você não pode sentir raiva. Eu acho que isso é mais frequente, até na aula de TCC para minorias, as professoras falaram um pouco sobre isso, né? Eu acho que isso é mais frequente com as mulheres, né? As mulheres não podem expressar sua raiva. A mulher, quando expressa a raiva, ela é uma descontrolada, né? Ela não é uma moça direita, ela não é... Enfim, ela recebe rótulos, né? Críticas, né? Muito fortes, né? O homem, em alguns contextos, é até admirável, né? Que ele expresse a raiva dele, né? Quando ele vai para uma prática de esporte, por exemplo, né? E ele, né, vai lá e expressa a raiva dele, né, na competição, por exemplo, né? Muitas vezes aquilo dali pode até ser bem visto, né, dentro daquele contexto, né? Eu vou Vocês lançar estavam falando dos pacientes que dizem que se sentirem a raiva, né, vão ter algum problema, né? A gente vê dos dois lados, né? Tem paciente que acha que eu tenho que falar o que eu sinto, o que eu penso, senão eu vou guardar comigo, isso vai me fazer mal. E tem o inverso, né, do paciente que acha que não deve, né, expressar de forma alguma, né, o sentimento em função das crenças e esquemas que ele próprio tem. Mas enquanto você falava, eu lembrei de um caso que eu atendi há muito tempo atrás, né, de um paciente que estava tratando câncer na garganta, né, e ele achava que ele tinha tido câncer na garganta porque ele não falava o que ele sentia para as pessoas, né? E então ele gerou em si mesmo, né, o câncer. É claro que vivenciar fortíssimas emoções, né, ou suprimir emoções, né, isso é um fator estressor muito forte, né? A gente libera, né, a adrenalina, a gente ativa mais o nosso sistema límbico, a gente vai, por conseguinte, em função da adrenalina, né, liberar um monte de cortisol, né? O cortisol em excesso no nosso organismo, circulante no sangue, ele é um veneno, né, para a gente. E o nível de estresse elevado, ele favorece o aparecimento de doenças. Tá? Isso é sabido, né? Se você está com nível de estresse muito elevado, o seu sistema imunológico fica enfraquecido, né? E você pode favorecer o aparecimento de doenças que estão pré-programadas a aparecer, né? Mas não existe essa ordem de causa e efeito tão simples, né? Tão simplória, né? Melhor falando, como alguns pacientes colocam, né? Eu não falei, o câncer é na garganta, né? Não tem o menor sentido lógico isso. Esse indivíduo, ele tinha, né, uma predisposição genética, né, a desenvolver câncer. Esse indivíduo tinha, inclusive, alguns maus hábitos, né, a exposição, né, alguns fatores de risco que poderiam gerar câncer, né? E aconteceu de aparecer na garganta dele, mas isso não significa que era o fato dele não falar, né, o que sentia. Afinal de contas, né, se a gente for analisar todas as pessoas que têm câncer na garganta, né, eu duvido, né, que todas elas deixavam de falar o que sentiam, né, para as outras pessoas. Né? Então... A Gabriele escreveu aqui o seguinte, e esse eu escuto muito também no consultório, não é um mito,
mas vejo muitas pessoas diminuindo o que acontece com elas, né? Ah, não faz sentido eu sentir isso. Tem pessoas em situações muito piores. Quase que se você está triste com alguma coisa sua e você avalia que não é tão grave, você não pode sentir. Só poderia sentir se fosse muito sério. Né? E é a invalidação da própria emoção, da própria história, do que está sentindo, né? Você quer falar mais? Porque a Rafaela está colocando tem mais aqui. Interessante aqui, né? Contexto social, né? Que eu falei das mulheres, né? Que muitas vezes têm as suas emoções invalidadas, principalmente essas emoções, né? Que precisam ser externalizadas, como a raiva, né? E ela falou aqui dos homens que são muitas vezes, né, reprimidos a expressar, né, não podem expressar tristeza, não podem expressar sua vulnerabilidade, né? E aí a gente tem alguns estudos interessantes, né? Eu gosto muito da Brené Brown, por exemplo, né, que fala em seu livro lá, A Coragem de Ser Imperfeito, que nós homens realmente vivenciamos, né, os sentimentos de vergonha, de culpa, de tristeza de uma forma diferente, né, das mulheres no geral, tá? Enfim, não é algo que tem que ser aplicado para todo mundo, né? Mas, de fato, né, nós homens somos ensinados desde crianças a não expressar, né, os nossos sentimentos, né, que demonstram alguma vulnerabilidade, né? Então, caiu no chão, levanta, não machucou não, continua, né? Se você estiver reclamando, né, ali com os amigos, para de mimimi, deixa de ser viadinho, né? Então, de fato, os homens, eles muitas vezes são incentivados a não expressar, né, as suas emoções. E a gente cresce, né, vendo modelos, né, diretos, né, adultos, né, que tentam, né, o tempo todo, né, suprimir, né, as emoções de valência negativa, vamos colocar assim, né? E a gente também tem modelos fictícios, né, personagens de desenhos, de filmes, né, que não expressam, né, essas emoções que demonstram alguma vulnerabilidade, né? Então, podem pegar aí todos os super-heróis, né, em geral, né, pode pegar Marvel ou DC, né, de Batman enfim, né, Wolverine, né? Então eles podem até em alguns momentos, né, estar sentindo tristeza, vazio, mas eles vão para a caverna, eles se escondem, eles não demonstram, né? E eles enfrentam as dificuldades, no final vencem, né? No final tem que vencer, né? Então eles trazem essa ideia de que nós temos que ser fortes o tempo todo, né? Outro dia, assistindo com meu filho a saga Star Wars, porque ele está nessa fase, né, de ver Star Wars, né? Eu assisti com ele e eu fiquei pensando, nossa, mas o que é um Jedi, né? Os Jedi não expressam sentimentos, eles são treinados para não expressar sentimentos, né? E até por isso, né, o Ulisses está concordando comigo, porque eu sei que ele é fã, né? Daí surge o conflito que faz surgir um Darth Vader, né? Ele não consegue lidar, né, com aquelas emoções intensas dele, com a perda da esposa, dos filhos e tudo mais, né? E acaba ativando o lado negro da força, né? Falando em lado negro da força, né? Tem uma aula excelente do professor Paul Gilbert no YouTube, né? Que é Dark Side, né? Onde ele fala sobre o lado negro, né, do ser humano, quando que a gente ativa esse lado, né, de pouca conexão com o outro, de pouca compaixão, né? Vale muito a pena assistir, né? Ele fala que se ele tivesse que resumir em uma palavra esse lado nosso, né, dessa emoção negativa, sabe, de querer o mal do outro, de querer atacar o outro, né, de expressar essa raiva dessa maneira, né, com relação ao outro, ele usaria a palavra competição, né? Quando a gente entende que a gente está num cenário ameaçador, né, que existe ali, né, o bem e o mal, né, e aí você ativa esse lado, né, do dark side, né, de uma forma muito intensa, né? E eu parei para pensar sobre isso que ele falou e faz muito sentido, né? Porque quando a gente ativa de forma muito intensa o medo, né, a gente paralisa, a gente foge ou a gente luta, né? Ou a gente vai para o enfrentamento, né? Então, algumas pessoas, quando se sentem, né, muito ameaçadas dentro de qualquer contexto, né, elas podem ter essa resposta, né, intensa, reativa, né, de atacar o outro, né? E hoje a gente está vendo, né, um mundo extremamente, né,
polarizado, as pessoas atrás de um computador se sentindo um pouco mais à vontade aí de expressarem suas opiniões, né? E a gente está vendo ataques, né? As pessoas, uma tentando atacar a outra, agredir a outra, né? O tempo todo, né? E até mesmo dentro da sessão de terapia, às vezes é difícil a gente, né, ajudar o nosso cliente a revelar esses sentimentos, a lidar com esses sentimentos, ou não é? Né? Não sei como vocês veem, né, isso, mas eu tenho percebido muito isso, né? As pessoas estão realmente evitando, né, entrar em contato com suas emoções, né? Estão evitando expressar suas emoções, né? Porque elas sentem muito medo de serem, né, agredidas, medo de serem validadas, né? E isso aparece até mesmo dentro do contexto, né, clínico, né? Tem pacientes que chegam para a terapia para tratar uma questão ali. Não, eu vim para cá para tratar o meu medo de voar de avião, não quero falar sobre outros assuntos. Né? Quero entrar nisso agora. A própria Brené Brown fala, né, na palestra dela na Netflix, né? Eu vim aqui para tratar o meu perfeccionismo, a minha cobrança excessiva, não venha me perguntar sobre meus pais, sobre o meu passado, eu não quero falar sobre essas emoções, não. Né? Depois ela muda de ideia e entende que é necessário, né, entrar em contato com essas outras emoções para poder, né, entender, né, e lidar com uma série de outras questões que são importantes também. As Ainda, questões aí? eu acho que o comentário da Rafaela foi importante, eu acho que vale a pena falar um pouco mais disso ainda. Que a gente já está falando sobre a expressão das emoções, né? E claro que, assim, na formação lá de TCC para minorias, que eu vou fazer, inclusive, como aluno, com certeza vai se trabalhando melhor, né? Mas também não só as expressões, a depender do contexto, que isso a gente precisa ter esse olhar analítico, que é o tipo de informação que a gente também nem busca apenas nos estudos dentro da própria clínica da psicologia, mas em outros materiais fora, que eu acho que é importante, também a própria regulação, né, da emoção. Porque às vezes a gente acha que tem aquela cabeça muito bitolada. Não, o bom é fazer a reestruturação e o ruim é fazer a evitação. Né? Mas a gente sabe que tem um monte não, infelizmente tem poucas pesquisas, que eu acho que nem precisava para ter essas respostas, mas que mostram que quando a gente faz reestruturações cognitivas em situações de opressão, o desfecho é pior, né? A gente sente validação, vai contra valores, identidade, por aí vai, né? Então, o psicólogo também tem que ter a sensibilidade de poder observar o contexto no qual ele vai aplicar, né, pensar numa regulação emocional. A Carol Juvenil, às vezes, dá o exemplo, não faz sentido uma pessoa, né, ali negra com cidade social, a gente falar para uma exposição para ela pedir as horas no Leblon, por exemplo, né, então a gente tem que pensar assim nos contextos, né, nas estratégias, e o quão isso pode ser aversivo, né, o quão isso pode ser contraproducente. Se a gente não tem esse conhecimento, né, a gente vai causar mais dano ainda do que entender assim que quando a gente fala de regulação emocional, a gente também não fala só de estratégias intrapessoais, ou seja, eu comigo mesmo, né, fazendo a minha restauração. Eu acho que existem também estratégias interpessoais que estão sendo cada vez mais buscadas, né, e uma delas é o apoio social. Então, para certas pessoas, né, vale muito mais a pena focar inicialmente em estratégias interpessoais, ter grupos de apoio, ter aliados e pessoas, para que depois ela possa experimentar estratégias intrapessoais, até com segurança. Não estou falando nem só em questão, estou falando de segurança mesmo, né? Então, isso é muito importante, né? Então, você quer falar, Rafael? Não, é porque tem algumas opiniões e perguntas do chat aqui. Vocês querem que eu acho que era comente? bom a gente seguir. Vamos lá, então. Acho que tem eu queria só complementar. Eu queria só complementar, e acho que aí entra a importância da gente estar falando nesse início sobre o que é a emoção, como funciona, quais os mitos a respeito da emoção. Porque o tempo inteiro, o teu paciente ele vai expressar emoção na sua frente. E se você não sabe como funciona, como lidar, qual a função, você, às vezes, pode acabar dando uma paralisada e falar para o paciente, não, mas não fica assim, não. Né? Tem uma situação que me contaram, não foi comigo, nem com um colega. Uma pessoa que eu conheço,
estava no trabalho, daí a colega de trabalho começou a fazer uma sessão de terapia porque precisou, foi uma emergência do lado dela e não dava para sair. E aí ela estava me dizendo assim, eu tô, a menina falando para a psicóloga, né, na videochamada, eu tô me sentindo muito triste porque o meu namorado me traiu, eu não sei o que fazer com isso. Aí a psicóloga virou para ela e falou assim, não, mas não fica triste não, olha só, pelo menos ele não te bateu, ele só te traiu, ele poderia ter te batido, né? Ela veio me contar assim, Sasha, isso pode em terapia? Eu falei, calma. Além de invalidar completamente a emoção que ela estava sentindo, fez uma intervenção que é inadequada, assim, né? Então, se a gente não tiver confortável para trabalhar com emoção, não conseguir acolher, não conseguir... Gente, quantas vezes paciente meu já teve um ataque de pânico aqui na minha frente? Imagina se eu entro em pânico quando ele está experimentando essa emoção, né? Então, a gente também tem que estar confortável diante das emoções para que a gente consiga ajudar a pessoa a manejar e ver que, olha, faz parte, é assim mesmo. Quantas vezes o paciente já saiu daqui, me desculpa, eu não queria ter tido esse ataque de pânico. Eu, desculpa, não, aqui é o lugar perfeito para isso acontecer e para a gente acolher, né? Mas as pessoas ficam envergonhadas quando experimentam a emoção numa intensidade onde elas identificam, eu não estou controlando. Então, quando a gente vai, é importante frisar, né? Porque assim, a aula é curta, então fica difícil falar de tudo que a gente gostaria de falar. Se não der tempo, não deu, gente. Infelizmente, né? O tema é muito interessante e rico, e a gente vai emendando, né, um assunto no outro. Mas quando a gente trabalha com a TCC, a gente sempre faz uma avaliação detalhada, né? Uma conceitualização do caso, que vai favorecer, né, principalmente ali um autoconhecimento. O paciente precisa entender o que acontece com ele, como acontece, por que aquilo acontece. A gente incentiva, né, o paciente a fazer uma autoobservação, uma automonitoria, né, no dia a dia, né, para então fazer a escolha adequada naquele momento, né, de algumas estratégias e intervenções, sejam elas cognitivas, comportamentais, emocionais ou, né, de aceitação, né, para então avaliar se houve mudança ou algum efeito colateral, né? Então a gente precisa, né, escolher, né, a estratégia ou a intervenção, né, dentro daquele momento, naquele contexto, né, que parece ser, né, a mais adequada, né? Então, até pegando aqui o gancho do que o Igor falou, né, que não entrar em contato com as emoções pode ser uma forma de defesa, sim, né? Pode ser que naquele momento, né, a pessoa não queira, né, ou não consiga, né, entrar em contato com aquela emoção, né, e talvez, né, a gente avalie ali, né, dentro do contexto clínico, né, talvez não seja o momento, né, de tentar entrar naquilo, de tentar ativar essa emoção, né. Eu lembro de uma paciente, por exemplo, que eu atendia muito tempo atrás, que ela veio com uma queixa de pânico, agorafobia e fobia de avião, né. E aí a gente, claro, né, entendeu, né, o que estava acontecendo com ela, aquele momento de sofrimento dela, e tratamos, né, essas queixas principais que ela trouxe, né. No decorrer da terapia, eu percebi que ela tinha dificuldades, né, para interagir com algumas pessoas, principalmente pessoas, né, do sexo masculino, né, que ela era mulher, hétero e cis, né. E ela nunca tinha namorado ninguém, nunca tinha tido relacionamentos com ninguém, né? E aí, a partir dali, depois que a gente tratou o pânico, agorafobia, fobia de avião, a gente começou a entrar um pouco mais nisso, né? Se ela não tinha interesse, ou se ela tinha interesse, o que tinha acontecido, né? E aí, aplicando, né, diversas estratégias, depois de 1 ano e meio, né, de terapia, né, ela conseguiu revelar que ela sofreu abuso sexual na infância, né? E aí a gente entrou nisso e começou a usar várias outras estratégias, né, para tentar ajudá-la, né, a lidar com essa outra questão, né, de um estresse pós-traumático, enfim, né, com o qual ela sofreu durante anos e anos, né? Então, de fato, né, há momentos em que não ativar uma emoção, né, pode ser realmente um mecanismo de defesa, né? Inclusive, isso é explicado, né, neurocientificamente, né? Quando a gente vive uma situação de trauma, por exemplo, né, a gente aprisiona os estímulos daquele contexto traumático, né? Bota um rótulo de perigo naquilo dali, né? E a gente fica evitando, né, entrar em contato ou falar sobre, né, aquilo dali.
né? Qualquer paciente que sofreu um grave trauma, por exemplo, né, ao entrar em contato de novo com um estímulo traumático, né, ele diminui a ativação, né, e circulação sanguínea no hemisfério esquerdo, onde tem a área de Broca, que é responsável pela linguagem, né? Então, o paciente traumatizado, né, muitas vezes ele gagueja, trava, chora em prantos, né, e não consegue falar, não consegue elaborar, né, e passar para o terapeuta, né, aquilo que está acontecendo, né, que emoção eu estou sentindo, o que está passando pela minha cabeça, né? É uma enxurrada, né, de imagens, de sensações, né, que vem na cabeça da pessoa. Né? Ao longo do tratamento, né, permitindo que o paciente fale sobre, né, conte com detalhes, escreva, enfim, né, ele vai posicionar o trauma no seu devido lugar, ou seja, isso aconteceu lá atrás, no passado, dentro daquele contexto, né, com aquela pessoa, isso não vai voltar a acontecer a qualquer momento, no momento presente. Né? E aí, aos poucos, né, os estudos mostram que o cérebro vai voltando a ter um funcionamento, né, mais dentro do, entre aspas, aí, considerado normal, né? O cérebro começa a funcionar de uma maneira mais neurotípica diante daqueles estímulos que são considerados, né, aversivos para a pessoa. Né? Mas aí, de novo, né, tudo depende de quê? De uma avaliação muito bem feita, né? De uma conceitualização muito bem feita, né? E de um terapeuta, né, que seja bem treinado para fazer as escolhas adequadas, né, dentro de cada momento, né, da terapia. Né? A Sasha e o Gabriel entendem bem, né, que né, a gente, em alguns momentos, inclusive, vai ter que voltar lá, né? Volta para a avaliação, né? Vamos lá, né? Vamos ver esse outro aspecto aqui que a gente não entendeu ainda direito, né? O que está acontecendo aqui. Sim, e eu acho que essa é a importância da regulação emocional, é a gente identificar, saber identificar a emoção, saber por que ele está sentindo isso, né? Aceitar, identificar, aceitar a emoção, usar essa emoção a seu favor, essa emoção está aparecendo aqui para me sinalizar alguma coisa, do que eu posso aprender com ela, o que eu posso tirar dela, e encontrar estratégias para funcionar apesar da emoção, né? A gente não vai controlar, mas a gente tem como regular essa emoção para aí sim poder funcionar e escolher como a gente vai agir. Gabriel, você consegue falar sobre aquele processo de regulação que você... Vamos. Será que dá 4 tempo? minutos? Dá tempo, sim. Dá sim. Porque eu acho que para Aquilo é bom. eu gosto de esquemas. Eu gosto muito de esqueminhas. Então, Basta do eu não Yankee. entendo nada. Dá para ouvir? Nossa. Tentar resumir um pouco isso, né, de uma forma mais visual. Né? Então, a gente tem um processo de onde essas emoções são geradas, né? E podem ser assim diferentes estágios, né, em diferentes momentos, em diferentes etapas, né? Uma situação, o nosso foco atencional, a forma como a gente avalia, né, o que está acontecendo, né, a resposta interna ou a resposta àquele estímulo, né? Então, para cada etapa dessa existe, né, uma geração de emoções. E aí um exemplo, então, aqui, né? Então, digamos que uma situação, uma entrevista de emprego, e meu foco atencional, eu noto assim, uma postura fria, séria, né, do entrevistador, né? E aí eu interpreto essa frieza, né, essa seriedade como um desprazer comigo, né? E aí eu acabo sentindo medo, falta de ar, eu começo a me inquietar, e isso gera uma nova situação, né? Que nova situação é essa? Estou sentado em uma entrevista de emprego, enquanto sinto medo, falta de ar e inquietação, né? Então essas situações vão se atualizando. E as estratégias de regulação emocional, elas podem acontecer em diferentes etapas nessa geração emocional, né? Desde a seleção da situação, onde eu posso simplesmente evitar, né? Então essa situação já não vai mais acontecer, né? Posso modificar essa situação, no caso eu posso usar uma assertividade, então eu posso comunicar ao entrevistador que eu estou me sentindo um pouco ansioso, se ele poderia pegar um copo d'água para mim, né? E dar um tempo e tudo mais. Dentro da implementação tensional, às vezes eu posso ruminar, né, e pensar, puxa, eu falei aquela coisa, ele fez aquela cara, e eu fico pensando naquilo que eu falei, na cara que ele fez, para tentar me preparar para alguma coisa. Ou então eu posso me distrair, talvez, com um bloco de notas e anotar alguma coisa.
no estado cognitivo, né, eu posso ou aceitar ou entender, né, que essas emoções fazem parte, tentar não julgar essas emoções e compreender a função delas, né, e às vezes ter um foco menor na regulação emocional e um foco maior da atividade valorosa que eu estou tendo ali no meu emprego, né, apesar das emoções. Ou eu posso tentar fazer uma reestruturação, né, entender que talvez aquela frieza dele não esteja relacionado ao desprazer comigo, mas é porque o papel dele ter uma posição de neutralidade e por isso ele é um pouco mais sério, né? Não é uma coisa comigo. Ou às vezes na resposta eu posso tentar fazer uma supressão da minha expressão, tentar não demonstrar minha raiva não, não demonstrar minha ansiedade, meu nervosismo, ou então usar uma estratégia de uma respiração diafragmática para tentar me acalmar ali, né? Então, a ideia é que em diferentes estágios, né, a gente pode usar diferentes estratégias, né? E para o processo se dar, para a gente poder usar essas diferentes estratégias, antes de tudo a gente tem que conseguir identificar as emoções. Então é tudo isso que a gente falou, né, das crenças sobre as emoções, das funções das emoções, de como a gente, né, aprende a regular, tudo isso faz parte de compreender, né, essa função, né, das emoções que eu sinto, e aí eu poder ter um repertório para conseguir fazer uma seleção, porque talvez o maior objetivo é a gente atingir uma certa que a gente chama de flexibilidade regulatória, né? Ou seja, eu conseguir ser flexível nas estratégias de regulação emocional e poder também estar alinhado com o contexto, né? Então, será que nesse contexto essa estratégia vai ser a mais adequada para mim, né? Então, como a gente falou, não existe estratégias que são adaptativas ou desadaptativas por si só, né? Vai depender do contexto. Como a gente viu, às vezes, a reestruturação cognitiva pode ser desadaptativa. Evitação, algumas pesquisas mostram que em exposições, o paciente fazer pequenos movimentos de evitação e o terapeuta validar isso, né, encorajar depois que ele enfrente, dá um senso de validação das emoções e de controle, né, que faz com que ele possa se engajar melhor nas exposições futuramente, né. Então, assim, é importante que a gente possa ter um repertório e ter uma flexibilidade, né, na implementação, a poder ter uma boa leitura de contexto, tanto de quem está implementando, tanto nós, como terapeutas, de conhecer o contexto daquele paciente, né, para a gente também não sugerir alguma estratégia que possa vir a causar prejuízo, né, para aquele paciente. Eu gosto muito desse modelo, né, acho que é um modelo, né, que traduz um pouco do modelo cognitivo, e que a gente vê assim várias etapas, né, no funcionamento, né, se a gente for ter essa leitura do modelo cognitivo, que não necessariamente é a situação em si que vai gerar esse desconforto todo, né, mas a avaliação que a gente faz dessa situação, né, e isso ali por detrás de crenças que a gente tem, por aí vai. Mais ou menos o modelo cognitivo, né, o básico. Se a gente, né, já com todo esse conhecimento, com conhecimento, enfim, mínimo que a gente pode ter em TCC, aonde que você acha que o terapeuta cognitivo comportamental atua ou intervém? Quem poderia dar um chute? Pode abrir o microfone ou escrever aí no bate-papo aqui que a gente vai comentar. Alguém dá um chute onde o terapeuta intervém, cognitivo comportamental? Eu posso dar um chute, se ninguém falar. Dá o seu chute, então, Sasha. Alguém já deu aqui, na crença. A crença. Uhum. A crença definitivamente é uma área de atuação, sim, de intervenção. O comportamento. A Rafaela falou comportamento e cognição. Então, já vou dar o gabarito, né? Então, na realidade, a gente atua em todas essas áreas, né? Por isso que é muito importante a gente ter não só a ideia de funcionamento, né, geral da teoria, mas também do sujeito. Então, na realidade, a gente vai usar uma série de intervenções, uma série de práticas interventivas. Eu adoro muito esse slide porque eu acho que mostra a riqueza, né, do nosso trabalho. Mas, assim como tem uma riqueza muito grande, né, também dá um susto de quanta informação, né, é importante a gente ter, né, para poder
pensar num plano de tratamento que seja mais adequado para cada sujeito, né? E se a gente for ver, né, essas diferentes intervenções são diferentes estratégias também, voltadas para a gente pensar na regulação emocional em diferentes etapas daquele estágio, né, de processamento das emoções, né? Então, eu acho que a ideia mesmo dessa aula era mostrar, né, como é interdependente, né, a teoria, né, da regulação emocional com a teoria cognitiva comportamental, com a teoria de uma psicoterapia baseada em processo, de um modelo de rede, né, tudo isso é interdependente, né, e mostra como a gente pode fazer uma terapia baseada em evidências, mas sem desconsiderar a individualidade daquele sujeito, né? Sim. Dá tempo de eu falar em 2 minutos o último slide? Pode? E dá. Então, vamos. Isso o Gabriel mostrou aí, acho que esse slide mostra para a gente as estratégias que a gente tem de regulação emocional. E aí, na direita da tela de vocês, até o meio ali, apoio social, é tido como as estratégias que são interessantes usar, tá? E do lado esquerdo seriam as coisas que a gente deveria evitar: esquiva, supressão, distração, preocupação, ruminação, enfim. A gente poderia pegar cada estratégia dessa e trabalhar numa aula inteira, né? Então, a gente tem do lado direito aquilo que é recomendado a gente usar: resolução de problemas, reestruturação cognitiva, ativação comportamental, o apoio social, que a gente discutiu um pouquinho mais cedo, aceitação da emoção, redução da excitação, que seria, por exemplo, na ansiedade, estratégias de respiração e de relaxamento para lidar com a excitação que o corpo fica quando a gente está ansioso. E, do outro lado, as técnicas que não seriam muito interessantes. Aí entra o que o Gabriel está falando. Depende do contexto que a gente vai escolher a estratégia para usar, porque às vezes uma estratégia ali que a gente tem a indicação de que não seja legal, dependendo do contexto, ela vai ser super funcional. Então, qual eu acho que precisa ser o nosso objetivo? A gente tem que entender cada técnica, cada coisa para regular a emoção e casar com o paciente, não tentar encaixar o paciente na teoria que a gente tem, né? A esquiva, por exemplo, quando a gente fala assim, regulação emocional, o paciente está evitando uma emoção, a esquiva é ruim, a pessoa tem que entrar em contato com a emoção. Mas se a gente pega uma situação, por exemplo, de relacionamento abusivo, caramba, essa pessoa tem que se esquivar sim da situação que ela está, que é um relacionamento abusivo. Então, a esquiva, nesse contexto, ela vai ser adaptativa, ela vai ser funcional. Então, se a gente entende para que serve cada técnica, né, pega o objetivo dela e casa com a situação do paciente, avalia o contexto, a gente consegue escolher a melhor estratégia para trabalhar com o paciente. Pode passar o slide, Gabriel? Obrigada. E aí a gente tem também a desfusão cognitiva, que é a gente se separar do pensamento, eu entender que eu sou uma coisa e o meu pensamento é outra, né? Só porque eu estou pensando não significa que seja aquilo ou que seja eu, né? Estratégia de mindfulness, que é focar a atenção. Às vezes eu posso focar a atenção nesse exemplo que ele trouxe da entrevista lá de emprego. Às vezes eu estou focando a atenção nas minhas sensações físicas, tipo o batimento cardíaco acelerado, e aí eu posso tentar focar a atenção em outra coisa, ou na temperatura do ambiente, ou nos sons que o barulho está fazendo, porque aí, quando eu foco minha atenção em outra coisa, eu consigo diminuir a minha ansiedade, autocompaixão, né? Entender que ser compassivo com a gente, que a gente vai sentir a emoção e que está tudo bem. Então, cada estratégia dessa, se você entende para que ela funciona, você consegue casar com o contexto do paciente, não o contrário. Acho que o erro que a gente pode cair é tentar encaixar o paciente dentro de uma estratégia, e na verdade a gente precisa pegar uma estratégia e encaixar no contexto da pessoa. Acho que esse é o grande desafio. E quando a gente tem esse trabalho consciente de entender para que a gente está fazendo, para onde a gente quer ir, eu acho que facilita. E aí, por que veio a ideia de criar uma formação em regulação emocional, né? Porque cada estratégia dessa dá uma aula inteira. Assim, a gente pensou num curso que vai ter uma parte teórica, mas ele é muito mais prático, né, Gabriel? A gente quer experimentar todas essas técnicas, os exercícios, vivenciar as estratégias de regulação emocional, para que a gente consiga fazer isso no consultório, para quando o nosso paciente experimentar uma emoção intensa,
ou tiver desativado emocionalmente, a gente consiga lidar com isso, com o que aparece, e aparece muito, né? Eu acho que essa é a ideia do curso, a gente poder entender a teoria, mas também praticar. Ele vai ser bem mais voltado para a prática clínica, e não tão teórico, né? Acho que é isso, acho que é um assunto que eu gosto muito, Gabriel também. Se deixar, a gente vai ficar aqui horas falando. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês, né? Quem tiver dúvida, eu tenho Instagram, Sasha.alvarenga. Pode entrar lá, me mandar dúvida, pergunta. Eu respondo numa boa, sem problema nenhum. O slide está no site, né, Gabriel? Gabriel, se quiser deixar e-mail para contato, para a gente tirar dúvidas sobre regulação emocional, estamos à disposição. Vou deixar o meu aqui no chat. Assim que eu conseguir mexer nele. Esse daqui. Essa aqui é a bibliografia, não é dos slides, não. As referências dos slides estão em cada slide. Caso você receber, na realidade, é a bibliografia básica do curso, né? Do curso. Ou também usar livros recentes, atuais, né, sobre a temática, e em português, né, para as pessoas terem acesso. Claro que nas aulas a gente também vai São livros base, mas em cada aula vai ter um conteúdo apropriado, né? E atualizado para aquela aula. Quer falar um pouco do curso, Rafael? Acho que vocês já falaram tudo, né? Tem o curso previsto aí para 11 de outubro, né? Quem vai conduzir, né, as aulas vão ser o Gabriel e a Sasha, eles vão ficar juntos, né? Inclusive para poder trocar, né, conhecimentos com vocês e favorecer aí a dinâmica, né, com a turma, dando... como eu disse, o curso não vai ter um número grande de alunos, porque a gente entende, né, que é necessário, né, fazer algumas dinâmicas, né, algumas práticas, né, durante as aulas, e se tiver uma turma muito grande, os professores não conseguem acompanhar a formação do aluno. Tá? Então, como a gente disse, né, no início da aula de hoje, a gente vai oferecer para vocês um cupom de desconto na inscrição, né, e tem também um cupom de desconto de 10% nas mensalidades, tá? Então, 10% em todas as mensalidades, né? Então, se vocês somarem aí, né, o valor de desconto da inscrição e das mensalidades, né, dá um valor bem legal aí, né? Nesse momento né, de dificuldade econômica para muita gente, né? Esse desconto aí no final, um desconto bem legal, né? E como eu disse no início da aula, né, a gente vai disponibilizar para vocês, né, os slides da apresentação de hoje, né, e também vamos entregar certificados para quem quiser, né, o certificado. Né. Tem algumas pessoas que não fazem questão, não querem, né, mas quem quiser o certificado pode fazer contato conosco, né, e a gente envia por e-mail, tá? Certificado de vocês. Helena perguntou a quantidade de aulas, né? Vão ser 12 aulas, né? Vai ser um semestre, porque vão ser aulas quinzenais, né? Nas segundas-feiras, né? Segundas-feiras à noite, né? Semana sim, semana não. Né? No site tem a programação direitinho, né? Com o conteúdo das datas aulas, lá. os horários, as datas, acho que tem tudo no site, sim. Os slides vocês podem baixar no site, tá? Não precisam nem mandar e-mail para a gente. Entrando lá no site, vocês conseguem já baixar os slides da aula de hoje. Gente, queria muito, né, agradecer a presença de vocês. A gente teve, de forma simultânea, aqui mais de 50 pessoas hoje. Né? Foi um prazer, né, poder conversar um pouquinho com vocês. Desculpa se ficou um pouco atropelado, né? Enfim, eu, Gabriel, né, Sasha, todo mundo falando meio que ao mesmo tempo. Mas é um tema que a gente gosta muito, a gente ama e acaba que a sensação é de que o tempo é curto demais. Né? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Sasha. Obrigado, excelente. Gente. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigada né? pelo convite. Estava ansioso, então... Muito! A gente estava se regulando, né, Gabriel? Um ajudando o outro a regular a ansiedade. Ótimo. Muito obrigado, gente. O pessoal está agradecendo aqui pelo chat. Obrigado, gente. Obrigado. Que legal, gente. Valeu pelo carinho. Valeu. Um beijo grande. Boa noite para todo mundo.
Até mais. Até a próxima. Esperamos vocês lá.